Com tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos, tanto a Embraer quanto o Itaú estão amargando quedas na bolsa de valores, além de outras ações. E parece que o Donald Trump não está muito afim de conversar com o nosso presidente não, dizendo, abre aspas, em algum momento, mas não agora. E que por falar nele, agora o Lula está criticando a Vale porque a administração da companhia só está pensando em dividendos. Mas isso não seria bom para o acionista? Bem, um fato é que a CEMIG vai deixar de negociar suas ações na Bolsa de Madrid, o Banco do Brasil quer se certificar e até negociar crédito de carbono com o apoio do BNDES, a VEG caindo na mínima do ano por conta das novas tarifas e parece que o HGLG11 quer ser ainda maior, discutindo a captação de 2 bilhões de reais, sendo que o fundo já ostenta aproximadamente 5,5 bilhões de reais em valor patrimonial. Olá, Mixote Virtual, aqui é o Alex, e o Ibovespa, que é o índice da nossa Bolsa de Valores, sentiu um golpe forte nessa semana, que foi uma canetada do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, impondo uma sobretarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Então, até o momento, isso não muda as nossas importações, mas muda severamente as exportações, porque quando os nossos produtos chegarem lá, eles vão ser taxados, ou melhor, sobretaxados com 50%. Em resumo, é quase a mesma coisa que dizer que nossas empresas não farão negócios com os Estados Unidos, salvo pouquíssimas exceções. E isso foi suficiente para dar uma chocalhada no mercado e deixar muito investidor de cabelo em pé. Afinal de contas, empresas gigantes como a Embraer e o Itaú também amargaram perdas no meio desse furacão. A Vale acabou brilhando e segurou a queda do índice da Bolsa de Valores, como ainda vamos ver. Mas o fato é que o recado vindo da Casa Branca foi direto. Já a partir do dia 1º de agosto, uma tarifa, que nada mais é do que um imposto de importação, de 50% será aplicado sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. E a reação foi imediata. O índice da Bolsa de Valores, nosso principal termômetro da B3, fechou em queda de 0,54%. E muito foi puxado pela Embraer e também pelo Itaú, que caíram forte nas suas cotações. A Embraer, por exemplo, com MBR3, aqui na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Então a Embraer, que está subindo já há muitos períodos, mais de um ano, de maneira vertiginosa, acabou encerrando a semana do dia 7 de julho com uma queda monumental de 11%. E as ações Itub 3 ou Itub 4, que são as ações ordinárias e preferenciais do Banco Itaú, também observando aqui no semanal, que da mesma forma vem subindo de maneira vertiginosa ao longo de muito tempo, mais de um ano. Nesse gráfico mesmo estamos observando um gráfico desde 2022 e a semana do dia 7 fez com que as ações de Itub 3 desvalorizassem 6,18% na Bolsa de Valores. E para servir como comparação aqui com o Itub 4, notem que a queda foi ainda maior, 7,34%. Lembrando que a Embraer é uma fabricante de aeronaves, um dos orgulhos da nossa indústria e que teve toda essa queda na última semana. E o motivo aqui é simples, a empresa é uma grande exportadora e tem nos Estados Unidos um dos seus principais mercados. Apenas para se ter uma ideia, aqui na distribuição da receita de acordo com o Investidor 10, a empresa negocia com os Estados Unidos cerca de 53% de toda a receita que é gerada na companhia, ou seja, passando aqui dos 3,2 bilhões de reais. E uma tarifa dessa encarece os produtos da empresa e acaba com a competitividade dela, por mais que ela tenha qualidade nos seus produtos. Chegando aqui na cotação dos R$ 74,55, está valorizando um absurdo na Bolsa de Valores, quase 85% nos últimos 12 meses, mesmo com essa queda de 11% agora, o que pode abrir oportunidades para quem está de olho no mercado e também aguardando o desfecho do dia 1º de agosto. O PL da companhia, é claro, é monumental, quase 25 vezes, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, e para ter uma ideia, lá nos Estados Unidos o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, e aqui no Brasil entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. Então, como vocês podem ver, o PL da empresa é muito elevado, porque ela é referência no Brasil e muito forte mundo afora, trazendo inovação em um nicho muitíssimo difícil de ter competidores. Então, acaba que o mercado precifica o futuro da companhia. Muito normal de ver isso nas Big Techs lá nos Estados Unidos. O PVP da empresa também é muito alto, 201% acima do valor patrimonial, e realmente não é prioridade dela pagar dividendos, apenas 0,35%. Do lado do Itaú, nessa cotação dos R$ 32,58, também valorizando muito forte, 30,5% nos últimos 12 meses, e ainda por cima pagando dividend yield de 8,56%.
1%. E por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações decolam 30,5%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Quem comprou 12 meses atrás tem um dividend yield on cost, ou seja, o dividend yield com base no custo de aquisição, muito superior a 8,5%. E ainda por cima, ou seja, o Itaú ainda paga dividendos mensais e intermediários. O PL do banco é muito bom, descontado 8,12, e o PVP mostra que o banco está 69% acima do valor patrimonial. E a questão é realmente essa: a tensão entre o Brasil e os Estados Unidos atingiu um novo patamar com essa bomba da tarifa de 50%, e os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva entraram em um perigoso jogo de declarações, sinalizando que uma conversa direta não está nos planos imediatos. Para o investidor, o recado é claro: a instabilidade política e econômica, que parecia ser um prato principal da semana, pode ter vindo para ficar. Infelizmente, porque vocês já compreenderam aqui o tamanho do problema que estamos falando dos 50% dessa tarifa. E ainda mais com má vontade dos dois lados de conversar. E para quem caiu de paraquedas, só recapitulando, Donald Trump ele anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. Mas o motivo não foi econômico. Pelo contrário, os Estados Unidos têm até um saldo comercial positivo com o Brasil. Em uma carta enviada ao Lula, o Donald Trump ligou a medida diretamente à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta um julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado, classificando o processo como uma caça às bruxas, termo que ele usa, inclusive para falar sobre a candidatura dele passada, onde ele também respondeu às autoridades depois do seu primeiro mandato. Ou seja, estamos vendo o uso de uma arma econômica como ferramenta de pressão política externa, algo que especialistas como o Prêmio Nobel de Economia, o Sr. Paul Krugman, chamaram de programa de proteção a ditadores. E ainda por cima, eles destacaram: é motivo suficiente, entre aspas, para o impeachment de Trump. Agora a troca de farpas continua. Questionado por jornalistas, o Trump disse que talvez converse com Lula em algum momento, mas não agora. E, em vez de falar de negociação, ele preferiu dobrar a aposta na defesa do seu aliado político, o Jair Bolsonaro, chamando ele de homem muito honesto. Mas o Lula também não gostou da declaração do Trump e avisou que não vai aceitar, abre aspas, ingerência de um país na soberania de outro, fecha aspas, e nem, abre aspas, intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país, fecha aspas. Então, a situação, que já estava complicada, tende a piorar pelo que estamos vendo aqui das declarações, e o 1º de agosto está chegando. E nesse contexto precisamos falar da WEG, que é uma das joias da indústria brasileira, que sentiu também um golpe duro e viu suas ações despencarem para a mínima do ano. Para se ter uma ideia, observando aqui as ações WEG3 na periodicidade semanal, podemos ver que ela encerrou a semana do dia 7 de julho com uma queda impressionante de 7,56%. E estamos falando aqui da WEG, que é referência mundo afora também. Mas por que essa medida afeta a WEG? Bem, a empresa, que é líder na fabricação de motores elétricos, tem nada menos que 9 fábricas em solo americano, e para produzir seus motores, ela precisa de muito cobre. Analistas estimam que o metal representa entre 10 e 20% do custo dos produtos vendidos pela companhia. Então, apesar dela ter empresas nos Estados Unidos, e o Donald Trump promete tratar essas empresas bem, ou seja, reduzir as tarifas e alguns segmentos até mesmo isentar, ainda assim, ela precisa importar o cobre. E com a nova taxa, o custo de produção da WEG nos Estados Unidos, que representa cerca de 25% do resultado total da companhia, deve subir. A reação do mercado foi imediata. As ações WEG3 caíram lá, como eu acabei de mostrar, mais de 4%, atingindo a menor cotação em mais de um ano. E o baque da tarifa sobre o cobre foi a gota d'água para um ano que já vinha sendo difícil para a companhia. E com essa nova queda, as ações da empresa já acumulam uma perda de aproximadamente 23% no ano de 2025. E o mercado, que já estava de olho torto para a empresa, que entregou resultados abaixo do esperado nos últimos trimestres, veio agora bancos como o Santander e a XP Investimentos, que já tinham cortado o preço-alvo das ações, citando um cenário mais desafiador pela frente. A XP, por exemplo, mudou a recomendação dela para neutra. Atualmente a WEG, com WEG3, está aqui cotada a R$ 39,83, desvalorizando 10,88% nos últimos 12 meses. O PL da companhia é muito alto, pela mesma explicação que eu trouxe a respeito da Embraer, 26,49%, e o PVP também 679% acima do valor patrimonial, lembrando que não é uma prioridade dessas empresas pagar dividendos, 2,04% aqui para a WEG, porque ela
reinveste a maior parte dos seus lucros. Então, quem investe em empresas como elas tem que estar de olho na valorização do seu patrimônio pela valorização das ações, o que a empresa não está conseguindo entregar nos últimos 12 meses. E de olho nas falas do presidente, temos agora o Lula criticando a Vale, subindo o tom e mandou um recado direto para a gestão da companhia, uma das maiores mineradoras do mundo. E qual foi a crítica? Um foco excessivo em distribuir lucros aos acionistas em vez de investir e reparar os danos que causou. Mas o que isso realmente significa para você, investidor da Vale, com as ações Vale 3? E para entender essa bronca, precisamos voltar no ano de 2015, ao maior desastre ambiental do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, Minas Gerais, onde uma operação da Samarco, que tem a Vale como uma das suas donas e a BHP também, acabaram sendo envolvidas. Desde então, a reparação aos atingidos e ao meio ambiente se arrasta em uma longa e complexa negociação. A fala do presidente acontece exatamente durante um evento que marca o início dos pagamentos do acordo de reparação, sinalizando que a pressão do governo sobre a empresa está longe de acabar. Apesar dos acordos terem acontecido, eu trouxe a cobertura completa aqui no Ativo Virtual de todos os momentos dessa reparação. Tem Fique Preparado do quarto trimestre explicando a amortização ao longo de 2025, até que a Vale não tenha mais participação nessa amortização e a Samarco assuma completamente os pagamentos. Ou seja, é apenas um momento transitório para que a Samarco consiga ter caixa o bastante para pagar as indenizações, ou seja, o acordo que foi fechado com as autoridades. Em um discurso forte, o Lula afirmou que a sua gestão conseguiu, em 2 anos, finalmente fez a Vale pagar aquilo que ela tem que pagar. Ele criticou a administração da companhia por, segundo ele, agir apenas esperando pelos dividendos, lembrando que a empresa realmente intensificou o pagamento de dividendos e está deixando muitos acionistas felizes com os pagamentos, ainda mais nesses preços que a ação da companhia está. Mas, novamente, a gestão da empresa é realmente excelente e tem tratado todos os assuntos com muita urgência e fechou todas as pendências que tinha no ano de 2024. E se você não viu ou não se lembra, eu te convido a assistir ao Fique Preparado da companhia, ou seja, da Vale. Quadro esse do Ativo Virtual que eu trago perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais, e um vídeo completo com tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. Sendo que mais recentemente eu trouxe esse vídeo com essa capa impossível ignorar. Bem, e é um fato também que as ações da Vale vêm caindo forte nas suas cotações há bastante tempo, mas recentemente, na época daquele vídeo mesmo, podemos ver aqui que eu trouxe esse vídeo há 3 semanas atrás, até um pouco mais. E o que aconteceu com as ações? Observem aqui, 3 semanas. 1, 2, 3 semanas, porque estamos num gráfico semanal. Então, quem observou o vídeo, entendeu e tomou uma decisão sobre a companhia, conseguiu até uma valorização de mais de 13%. Agora, a parte mais curiosa é que, mesmo com as críticas diretas do chefe de Estado, as ações da Vale com Vale 3 fecharam em alta no dia em que aconteceram. Afinal, acabaram as incertezas. O mercado odeia a incerteza. E o fato de um acordo de reparação bilionário finalmente estar sendo pago, ainda que represente um custo enorme, coloca um ponto final nessa longa batalha judicial. Os investidores agora sabem de fato o tamanho da conta e podem seguir em frente sabendo exatamente o impacto que vai ter no fluxo de caixa da Vale. E aliás, novamente reforçando, eu já trouxe isso no Fique Preparado, basta que você assista o vídeo. E essa notícia veio junto com 50% do governo americano, do tarifaço do Donald Trump. Ainda assim, as ações da Vale subiram muito forte, mostrando realmente que o mercado está confiando aqui na administração e também nos fundamentos da Vale. Atualmente, as ações Vale 3, nessa cotação de R$ 55,99, ainda desvaloriza 6,27% nos últimos 12 meses, mesmo tendo subido forte recentemente, nas últimas 3 semanas, como eu trouxe no último vídeo que eu falei a respeito da companhia. O PL dela, de 8 vezes, mostra realmente que a Vale tem forte geração de lucratividade e um PVP que mostra também que a empresa está 26% acima do seu valor patrimonial. O dividend yield atual de 8,60%. E deixa nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse um vídeo para falar a respeito da companhia, quando podem acontecer os próximos dividendos e quem sabe até mesmo o valor. Agora, você não precisa ficar aguardando que a empresa faça um novo anúncio de pagamento de dividendos para receber dividendos, ainda mais a Vale, que tem altíssima liquidez no mercado. Ou seja, o volume financeiro negociado todos os dias na Bolsa de Valores te ajuda muito a alugar suas ações, operar a termo e também fazer dividendos sintéticos que podem acontecer até mesmo em periodicidade mensal, dependendo da sua dedicação sobre o assunto. Ou seja, se conhecer as técnicas certas e o momento certo, é possível obter grandes prêmios aqui com as suas ações em carteira. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo
dividendo turbinado. O último, trouxemos aqui da Vale, para nossa comunidade, entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação, e é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E Embraer, recebendo de 52 centavos a 70 centavos por ação. Realmente é um grande feito. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da CEMIG, que está dando adiós à Bolsa de Madrid, marcando o fim de uma era ou apenas uma faxina financeira. Bem, a CEMIG é uma das maiores empresas de energia do Brasil e ela anunciou que está de saída da Bolsa de Valores da Espanha. A notícia pode até parecer alarmante à primeira vista, mas pro acionista, essa pode ser uma jogada de mestre da gestão. O fato que a partir do dia 10 de julho, as ações da CEMIG não serão mais negociadas na Latbex, que é um mercado dentro da Bolsa de Madrid, criado especialmente para empresas da América Latina. A decisão foi da própria companhia e aprovada pela Bolsa Espanhola também. Mas de uma maneira resumida, essa decisão não altera os direitos dos acionistas, nem interfere nas negociações das ações ordinárias e preferenciais da companhia aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Os investidores europeus interessados nas ações da empresa vão poder investir através das ADRs. Atualmente a CEMIG, com CEMIG 4, as ações preferenciais, nessa cotação dos R$ 10,83, valorizam muito, 19,28% nos últimos 12 meses e ainda pagando impressionantes 17,66% de dividend yield. O PL da empresa é absurdamente barato, de graça, como diria o Barsi, 4,43, e o PVP mostra que ela está apenas 11% acima do valor patrimonial. E se tem vídeo aqui no canal? Tem sim. O Fique Preparado da CEMIG saiu recentemente, há cerca de uma semana. Novamente, trazendo perspectivas, projeções e preço teto e um vídeo bem detalhado com tudo que o investidor precisa saber antes de investir. E agora vamos falar do Banco do Brasil, que é um dos gigantes do nosso mercado. Ele está se unindo com o BNDES para uma missão ambiciosa, que é organizar e dominar o futuro mercado de carbono no país. Mas o que isso significa na prática e como essa aposta verde pode encher o bolso do acionista das ações BBAS3? Bem, para entender essa jornada, primeiro vamos ao básico. O que é um crédito de carbono? Pense nisso como uma moeda do bem, uma empresa que consegue reduzir sua poluição, por exemplo, plantando árvores ou usando energia limpa, e ao fazer isso, gera um crédito, entre aspas. Outra empresa que polui mais do que deveria pode comprar esse crédito para compensar o impacto ambiental, criando assim um sistema de incentivo para que todos possam poluir menos. E o Brasil, com sua imensa capacidade de gerar esses créditos, acaba sendo uma potência adormecida nesse setor. E é aí que a presidente do Banco do Brasil, a senhora Tarciana Medeiros, confirmou que o banco, em parceria com o BNDES, planeja criar duas coisas fundamentais para esse mercado decolar, sendo a primeira uma certificadora nacional. Hoje o mercado é voluntário e até mesmo um pouco bagunçado. Uma certificadora com selo de confiança do Banco do Brasil e do BNDES vai dar credibilidade, garantindo que cada crédito de carbono vendido é real e verificado. Ou seja, acaba sendo o fim da terra de ninguém. E o segundo ponto é uma bolsa de valores de carbono, porque a ideia aqui é criar um ambiente de negociação específico para esses ativos, como uma B3, só que para poder negociar esses créditos de carbono. E isso traria transparência e principalmente liquidez, que é a facilidade para comprar e vender esses créditos de carbono. E como isso pode beneficiar os acionistas do Banco do Brasil? Bem, certamente você já começou a perceber algumas coisas, mas eu vou destacar três. Novas receitas, claro,
além do fortalecimento da marca, em um mundo que cada vez mais está preocupado com a sustentabilidade, ou seja, o ESG no inglês e o ASG em português, que é a sigla para Ambiental, Social e Governança. Então, o Banco do Brasil se consolida como um banco verde, atraindo investidores e, é claro, organizando todo esse cenário que eu acabei de explicar. Além, é claro, da expansão da carteira de crédito do banco. Então, se essa notícia é boa? Não, ela é excelente. Atualmente, o Banco do Brasil, com as ações BBAS3, caíram na Bolsa de Valores para R$ 21,14. Nova oportunidade? Bem, o fato é que a desvalorização nos últimos 12 meses é de 15%. O PL do banco ficou mais barato, 5,57%. E o PVP também não deixa dúvida, não. O banco está 33% abaixo do seu valor patrimonial, entregando dividend yield de 11,15%. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês estão achando desses preços com o que o Banco do Brasil representa e ainda mais essa notícia que eu acabei de trazer. Enquanto isso, vamos falar do HGLG11, porque ele está discutindo a captação de mais 2 bilhões de reais, sendo que ele já tem um valor patrimonial de aproximadamente 5,5 bilhões. Lembrando que o HGLG11 é um fundo do tipo de tijolo, ou seja, que investe em galpões logísticos e industriais. E ele convocou seus mais de 500 mil cotistas para uma AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária. E o objetivo é discutir em uma reunião onde os investidores decidem sobre assuntos cruciais que fogem da rotina. A pauta é a aprovação da 10ª emissão de cotas do fundo, que é um mecanismo usado para vender novas participações no mercado e captar dinheiro novo. O objetivo da arrecadação são os 2 bilhões de reais que eu acabei de mencionar e, como podemos ver, esse montante vai ser utilizado para expandir o portfólio do fundo, podendo comprar terrenos para construir novos galpões ou até mesmo adquirir imóveis já prontos. E se aprovada, a emissão aumentaria o já robusto valor patrimonial do fundo em mais de 35%, justamente porque o fundo tem um valor patrimonial de 5,5 bilhões. Então, essa notícia para o investidor é um sinal claro de que o otimismo e a ambição por parte da gestão do fundo é muito clara e realmente a gestão do fundo não está parada. Atualmente, o fundo imobiliário HGLG11 está aqui cotado a R$ 156,33, entregando um dividend yield de 8,46%, com o PVP 4% abaixo do valor patrimonial, indicando que o fundo está barato nesse momento. A liquidez média diária é impressionante, passando dos 6 milhões de reais e entregando uma valorização de 5% nos últimos 12 meses. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.